Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre como é feito o tratamento da diabetes com esse novo olhar da medicina germânica. E é uma das perguntas que a gente mais ouve. Todos nós, terapeutas da medicina germânica, temos esse impasse, explicar para as pessoas como é feito o tratamento. Bom dia, mas que bonito, quanta gente chegando. E eu sempre trago aqui o meu jeito de trabalhar com a diabetes, mas hoje quem vai explicar é o Dr. Leôncio. Ele tem muito mais experiência. Olá, Adriana. Olá, Gisélia. Olá, Leôncio. Só aguardando a entrada dele, já chegou. E a gente vai estar aprendendo bastante. Muito bom te ver aqui de novo, Leôncio. Olá. Segunda vez nos últimos dias, né? Uhum. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo bem, estou com meu papel e caneta aqui para anotar, para melhorar ainda meu trabalho, né? Tá Então, certo. Leôncio é uma pessoa que é um expert em muita coisa, né? E também em atendimento, em resultados, né? Leôncio, a palavra está contigo. Então, cara. Então, o tema é diabetes, né? Como a medicina germânica trata diabetes. Tem aí vários aspectos que são, diria, importantes. O primeiro aspecto, que eu acho que é o mais importante deles, é que a diabetes vista pela medicina germânica é uma diabetes diferente da vista pelos médicos. Sim. Então, é comum os médicos assustarem. Opa, Opa. caiu aqui. É comum, então, os médicos assustarem os pacientes diabéticos, dizendo: se você não controlar sua diabetes, você pode ter problemas no coração, pode ter problemas na visão, pode ter problemas nos rins, pode ter problemas nas pernas, podendo amputar a perna, coisa parecida. Isso assusta demais os pacientes que têm diabetes. E isso é falso, né? Isso é falso. Por que é falso? Porque são doenças diferentes, né? Uma degeneração macular da retina, por exemplo, é uma doença que tem o seu conflito definido, né? Que Mesmo sem ser diabético, né? não importa se é diabético ou não, né? Não importa se é diabético. Tem um conflito que gera um problema no olho, né? Vai ter o problema do olho, quer tenha diabetes, quer não tenha. Coração é a mesma coisa. Quantas pessoas têm problema no coração e não são diabéticos? E quantos diabéticos não têm problema no coração? Então, se você fizer uma lógica simples, você vai ver que isso aí é uma besteira. Não tem sentido dizer que a diabetes causa outras doenças. Mas os médicos acreditam nisso, né? E o pior nesse acreditar, né, é que eles fazem besteira. Do tipo, se a pessoa tem degeneração da retina, os médicos tentam controlar a degeneração da retina, tentando controlar a diabetes. Né? É, e não dá resultado, né? Nenhum resultado, né? Porque é outro problema, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, isso vale para todas as doenças, né? Cada doença afeta um único tecido. Então, no caso da diabetes, ela afeta o pâncreas, né? E lá no pâncreas tem dois tecidos que são afetados pela diabetes. As células alfa, que produzem glucagon, e as células beta, que produzem insulina. Então, é somente essas células que são afetadas pela diabetes. E quando você vai tratar num endocrinologista a sua diabetes, eles enxergam a diabetes como tipo 1, tipo 2. Eles não se ligam na questão da diabetes das células alfa ou das células beta. Para eles é tudo a mesma coisa. São sintomas diferentes, mas eu acho que é a mesma doença. Né? É o pâncreas que foi afetado. Para você ver, Leôncio, eu sempre fui tratada como diabética tipo 2. Agora, até comentei esses dias na mentoria. Agora eu tenho diagnóstico de diabetes tipo 1, mudou. Então, olha
como eu vou ter resultados se eu acreditasse nisso, né? Sim, é. E para a germânica, tipo 1, tipo 2 é a mesma coisa, é a mesma diabetes, né? Só que na tipo 1, o conflito é mais intenso, né? Então afeta mais fortemente o pâncreas. E na tipo 2, é mais leve o conflito. Então, na diabetes tipo 1, que é mais intenso o conflito, isso associando as células beta, né? Reduz a produção de insulina tanto que a pessoa precisa ter insulina externa. Então, essa é a principal característica da diabetes tipo 1. Precisa de insulina externa. E a tipo 2 não precisa. Mas nada impede que alguém tipo 2, que não precisa de insulina, comece a precisar de insulina, né? Sim. Porque aumenta o conflito, fica mais intenso e começa a precisar de insulina. Então, a quantidade de insulina que a pessoa precisa, na verdade, não define o tipo de diabetes, né? Define apenas a intensidade do conflito que está gerando aquilo. Então, e quando você tem lá um diagnóstico tipo 2, depois vira tipo 1, para a medicina germânica, a gente dá risada disso, Sim. né? Os caras não sabem o que estão falando, né? Não entendem o que estão falando. Olha quem chegou, a nossa colega Vânia. Bem-vinda, A Vânia. Vânia chegou. Então, continuando, você tem, então, as células alfa e beta, que são afetadas. Normalmente, as células alfa são afetadas ou as células beta são afetadas. Mas, às vezes, tem pessoas que as células alfa e beta são afetadas ao mesmo tempo. Então, você tem 3 tipos de diabetes aí, na prática, né? A diabetes por células alfa, a diabetes por células beta e a diabetes por células alfa e beta. Quando você tem diabetes células alfa, o conflito que gerou essa doença das células alfa é um conflito de nojo e repulsa, né? E é um conflito tradicionalmente feminino, né? E isso faz com que a pessoa se retraia, ou fuja, ou desmaie, né? Quando ela vê uma coisa muito nojenta, muito repulsiva, né? A tendência normal da mulher é se afastar, desfalecer, desmaiar ou coisa parecida. Paralisar, né? A paralisação sempre ocorre do trauma ali, né? Uhum. E o efeito das células alfa é baixar a produção de glucagon, do hormônio glucagon, que o hormônio glucagon faz o par, né? Parzinho lá com o hormônio da insulina. Então, a pessoa come uma certa quantidade de carboidrato, a glicemia sobe, vai para o sangue. E é normal que ela suba, né? E muita gente acha que glicemia subir é péssimo. É normal, todo dia a glicemia das pessoas vai até 180, 200. Todo mundo, diabético ou não. E quando chega nesse nível, acima de 180, 200, o corpo já começa a produzir insulina para baixar a glicose no sangue. E a glicose fica no sangue porque é o caminho de distribuição da glicose pelo corpo. Então, tem que subir a glicemia no sangue após comer carboidrato. Precisa, para que essa glicose possa ser absorvida pelos demais órgãos. E quanto mais carboidrato a pessoa come, mais rapidamente sobe, porque a glicose sobe no sangue muito rapidamente. Para você ter uma ideia, se você come uma colher de sopa de açúcar cristal, ele cai no estômago, é digerido e vai rapidinho para o sangue. Se você comer uma colher de sopa cheia de batata frita, ela é digerida, e batata frita é essencialmente carboidrato, vira tudo glicose e vai para o sangue. Mas a batata frita vai mais rápido para o sangue que o próprio açúcar cristal, né? Por estranho que pareça. Então, na hora que a pessoa se enche de batata, que é carboidrato, a glicemia sobe muito, né? Passa
de 150, 180, 200, assim por diante. Então, começa a subir a glicose, acima de 100, o corpo começa a produzir insulina. É automático. As células beta vão produzir insulina. E demora um certo tempo para a célula beta produzir insulina, não é um segundo depois. Né? É alguns minutos depois que ela começa a chegar no sangue. Nisso aí, a glicose está subindo. Né? Quando encontra a glicose alta com insulina, a glicose começa a ser absorvida pelos órgãos. E vai baixando a glicemia no sangue. Vai baixando, baixando, baixando. Chega em 100, continua baixando. Né? Porque a insulina está lá para baixar a glicose, mas a insulina não é gerada instantaneamente. Ela é gerada depois. Né? Então, vai muita insulina. De forma que a glicemia vai baixando de 100, baixa para 90, baixa para 80, baixa para 70. Quando chega em 70, o corpo reconhece que tem que aumentar a glicemia, porque abaixo de 70 dá hipoglicemia. E o corpo não vive sem glicose. Né? Ele precisa de glicose, que é a energia disponível de imediato. Então, o glucagon começa a produzir, o pâncreas, nas células alfa, começa a produzir o glucagon. Esse glucagon faz com que o fígado jogue no sangue mais glicose. Então, a glicemia que estava baixando para quase abaixo de 70, começa a subir de novo. Só com 80, 90, e eventualmente estabiliza por ali. Né? Nas pessoas normais, não diabéticas. Mas na pessoa que é diabética, ela tem baixa produção de glucagon. Então, o resultado é a glicemia baixa 80, 70, 60, 50, 40, 30 e vai baixando. E quando chega perto dos 30 por aí, a pessoa começa quase a desmaiar. Né? Ela entra em coma quase. Né? Dá um mal-estar, dá uma sensação de calor, uma sensação de tremedeira interna. Né? É uma sensação desagradável. Isso que causa hipoglicemia. Né? Então, a hipoglicemia é importante cuidar para você não deixar baixar abaixo de 30, abaixo de 20, porque daí você desmaia. E você desmaiando, continua com glicemia baixa. Né? E se ficar muito tempo com glicemia baixa, você pode vir a morrer. Tá? Falta de energia. Que nem um carro, né? Se você não tem gasolina no tanque do carro, o carro morre. Né? A glicose é energia. A gordura é gasolina, né, que libera energia no sangue. Então, se a glicose no sangue está muito baixa, você pode ter um colapso e morrer. Mas o pâncreas está produzindo glucagon, mas ele produz pouco glucagon. Então, você vai ter uma hipoglicemia, provavelmente, quase todo dia. O que você faz quando a hipoglicemia começa a bater? Você come doce. Né? Então, as pessoas que têm hipoglicemia, elas sabem que comendo doce melhoram. Algumas não sabem disso. Eu já orientei várias pessoas que dizem que de noite passa mal, etc., sentem as sensações de hipoglicemia, mas nunca se atentaram para isso. Eu disse, coma uma fruta, 2 frutas, e em questão de 5 minutos você está bem já. Porque é absorvido o açúcar do doce que você comeu, da fruta, a glicemia sobe no sangue e acaba com a hipoglicemia. Eu tinha esse sintoma desde os 6, 7 anos. Para ir para a escola, eu precisava levar um doce ou uma fruta, porque durante o caminho eu passava mal, né? Então eu já era diabética desde aquele tempo, né? E não sabia disso, né? É. E daí o que acontece com as pessoas que têm esse problema, que você teve, elas aprendem a comer doce para aumentar a glicemia. Sim. E sempre quando comem doce, não é para matar fome, né? É para aumentar a glicemia. Então elas terminam comendo a quantidade de comida para matar a fome e para acabar com a hipoglicemia. Então, no fundo, elas comem mais que uma pessoa não diabética. A longo prazo, isso vira o quê? Vira obesidade. Então, uma grande fonte de obesidade é essa diabetes pelas células alfa, que é apenas da hipoglicemia. Né? A hipoglicemia, se for severa, a pessoa desmaia. Né? E é isso que o corpo quer que a pessoa faça, desmaie. Né? Para não enfrentar aquilo que é nojento
e asqueroso, né? Isso vê a confusão que a medicina convencional faz, né? Que nem você trouxe lá no começo, o pessoal que chegou depois. É interessante assistir a gravação desde o início, eu vou colocar no YouTube também, né? Porque a obesidade é associada com diabetes. Dizem que a obesidade causa diabetes. Na É o contrário que verdade, acontece com a gente, né? Eu sempre fui uma pessoa obesa até conhecer a medicina germânica. Eu comecei a perder peso e naturalmente, né? Então essa obesidade era já diabetes, né? Não, a obesidade veio depois e normalmente é isso que acontece. é isso mesmo. É a diabetes que causa obesidade, né? Porque a pessoa tenta controlar a hipoglicemia. Sim. Mas eu conheço você já há vários anos, Silvina, e sempre vi você bem magrinha, né? Você me conheceu depois da medicina germânica. Você não me conhecia antes. Para mim, espantoso imaginar você obesa. 90 quilos, fiquei bastante tempo, né? Não encaixa na minha percepção 90 quilos para você. Né? É uma outra Silvina. Sim. Então, esse é o drama das células alfa. Quando a pessoa tem um conflito de resistência, aí afeta as células beta do pâncreas. Né? E as células beta, elas produzem insulina. Então, o efeito de você afetar as células beta é reduzir a produção de insulina. Então, o pâncreas, ele reduz a produção de insulina, né? Ou de glucagon, mas o pâncreas tem uma característica que os médicos não percebem, eles não sabem disso, que ele reduz a produção, mas não reduz a capacidade de produzir insulina. Tá certo? É diferente de um músculo, por exemplo. Se você fica deitado lá 1 ano numa cama de hospital, por exemplo, ou em casa, você sabe que as pernas vão definhar a musculatura, vai atrofiar. E você, quando levantar, você não vai ter força para ficar de pé. Tem que fazer fisioterapia para restaurar a musculatura. O músculo é assim, ele atrofia. Pâncreas não atrofia. Né? Isso é uma grande informação, extremamente útil. Ele não atrofia. Pela medicina tradicional, ele atrofia. Então, eles dizem, por exemplo, que a diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. É o corpo atacando o pâncreas, destruindo as células beta ou células alfa. E é falso, não há destruição de células. O pâncreas não fica menor, ele não fica atrofiado, né? Como uma perna. Okay? Então, significa que ele continua com a capacidade de produzir insulina. 100% de capacidade ele continua o tempo todo. Só que, enquanto o conflito não for resolvido, o pâncreas vai continuar meio que paralisado. Atacando o corpo. Então, não há um ataque do corpo ao pâncreas. O pâncreas está ali inteiro. Ele só não produz insulina no volume necessário. Só isso. Então, quando a pessoa resolve o conflito, o pâncreas volta a produzir insulina em valores normais e glucagon em valores normais. Né? Mas existe um problema grande em relação ao pâncreas, células alfa, células beta, que é a questão do conflito. Né? Então, por exemplo, quem conhece medicina germânica sabe que câncer de pulmão é um conflito de, ou melhor, um conflito de, não, câncer no pulmão, né? É um conflito de medo de morrer. Então, a pessoa descobre lá que tem câncer de mama, vai no médico, a senhora tem câncer de mama. O que a pessoa pensa se ela não for estudada, se ela não conhecer os conceitos da germânica? Estou lascada, estou com câncer, eu vou morrer, fazer quimioterapia, perder cabelo, etc., e vou morrer. Né? Esse medo de morte faz com que ela tenha câncer de pulmão. Né? Eu devo tratar. Essa semana, uma menina, exatamente assim, ela pegou câncer na mama, nos dutos, operou, tirou o tumor, só o tumor, a mama fica inteira, mas depois surgiu o câncer no pulmão. Por quê? Porque na hora que ela foi receber o diagnóstico, ela ficou com medo de morrer por causa do câncer. Então, o medo de morrer gera câncer no pulmão.
É fácil identificar a cena que a pessoa tem medo de morrer. Ela não passa por milhares de cenas com medo de morrer. É uma cena, 2 cenas no máximo. A gente trata essas cenas até elas ficarem relevantes. E quando a cena do medo de morrer fica irrelevante, a doença entra em remissão espontânea, no caso do câncer de pulmão. No pâncreas é a mesma coisa. Quando o conflito é resolvido, o pâncreas, a diabetes, entra em remissão espontânea. Sem precisar de remédio, sem, né? Mas qual é o grande problema do conflito da diabetes? Que é o conflito de resistência, que é um conflito normalmente masculino, né? O homem pega a diabetes e não tem hipoglicemia normalmente. A mulher pega a diabetes e começa com hipoglicemia. Por isso Mas a mulher também explica essa parte, você já pode incluir na explicação, né? Porque a mulher normalmente na menopausa entra na diabetes tipo 2, né? Tem a ver com o sim, tem a conflito de ver. resistência masculino, né? Isso. Então, ela pode pegar essa diabetes tipo 2 na verdade, diabetes afetando células beta, né? Porque a mulher entra na menopausa, ela fica masculina, né? Não vira homossexual masculino, não é isso. Homossexual feminino, ela vira masculina na percepção dos problemas da vida. Sim. Assim como o homem, né? Que retoma remédio para não produzir mais testosterona, que é uma solução drástica e péssima que a medicina tem para tratar câncer masculino, câncer de próstata, por exemplo, é reduzir a produção de testosterona. O homem que reduz a produção de testosterona, ele fica mais feminino na percepção dos problemas da vida. Então, o homem é naturalmente territorial, a mulher não é territorial, né, como o homem. Então, se o homem tem uma doença de caráter territorial, né, como, por exemplo, infecção urinária é territorial, e ele bloqueia a testosterona, ele se cura da infecção urinária. Né? Por quê? Porque infecção urinária a gente sabe que é a marcação do território. É um problema territorial. E o homem deixa de ter problemas territoriais. Então, aqueles que ele tinha desaparecem e a pessoa se cura. Então, na menopausa, a mulher reduz hormônios. Portanto, começa a ter uma percepção mais masculina e se tem algum conflito de resistência, ela pode manifestar diabetes. Né? Então, o conflito de resistência do homem ou da mulher, ele é um conflito no seguinte sentido. Ele passa por uma situação onde ele é obrigado a fazer uma coisa que ele não quer fazer. E ele não desiste de não querer fazer. Ele continua não querendo fazer, mas faz. Esse é o conflito de resistência. Ele faz uma coisa que não quer fazer. Então, quando ele faz uma coisa que não quer fazer, também tem o inverso, né? Ele não faz uma coisa que quer fazer. Ele quer fazer algo e não deixa ele fazer. Mas ele continua querendo fazer, mas não deixa ele fazer. Então, ele se segura. Então, ele tem aquela energia de querer fazer, mas não pode. Ou tem aquela energia de querer não fazer, mas não pode deixar de fazer. Então, nessa situação, o que o corpo faz? Ele aumenta a glicemia, baixando a insulina. Porque baixando a insulina, aumenta a glicemia no sangue. E o que é glicemia? O que é glicose no sangue? Glicose é energia, prontamente disponível. Então, para você dar uma corrida de 100 metros a toda, você tem que ter bastante energia, bastante glicose no sangue. Então, a doença vem, já que você quer fazer alguma coisa e não deixa você fazer, e você continua querendo fazer, mas não pode fazer, está faltando força para você. Né? Ir lá e brigar pela sua posição, se posicionar e fazer o que você quer fazer. Você é livre para fazer as coisas que você quer fazer. Mas se alguém está bloqueando você e você deixa esse bloqueio acontecer, você está sendo fraco. E é assim que o corpo percebe. E se está sendo fraco, vamos fortalecer você. De que jeito fortalecer? Dá energia para você disponível. E qual é a maneira mais rápida de dar energia? Glicose alta. Põe glicose alta, energia sobe.
Então, esses atletas, por exemplo, lá de alto desempenho, os caras comem muito carboidrato antes da corrida, para aumentar a glicose. E eles correm e vão gastando a glicose. Chega no final da corrida, a glicose está quase a 70, quase a 80, 70, 80 para eles. A pessoa desmaia depois de muito tempo de atividade, né? Porque a glicose baixa demais, né? Baixa demais a glicose, a pessoa desmaia. Aí, desmaiada, começa devagarzinho a aumentar a glicose, entra glucagon, etc., começa a voltar a energia e a pessoa fica forte de novo. A gente vê corridas onde as pessoas, no final, as pessoas desmaiam da corrida. Né? Desmaiou de fraqueza. Foi de fraqueza, mas faltou glicose no sangue. Só isso. Se ela fosse diabética, ela teria mais glicose, com certeza. Né? Não desmaiaria tão fácil. Então, a glicose alta é para isso, para você ter força, ter energia para brigar, para fazer aquilo que você quer fazer. Ou não fazer aquilo que você não quer fazer, mas é obrigado a fazer. Esse é o conflito. Então, as pessoas resistentes não necessariamente têm diabetes, porque o problema de ser resistente, que dá diabetes, é não ser resistente. Entendeu? Ou seja, a pessoa é resistente. Ela gosta de fazer aquilo, faz questão de fazer as coisas que ela decide fazer. E quando que a diabetes vem? Quando ela não faz o que decide fazer. Porque ela se bloqueia no que decide fazer. Ela só resiste, mas não tem ação, né? Ela não tem ação que devia ter. Ela não briga por aquilo que ela devia brigar. Então aí, a resistência fica só dentro dela. Não está nos atos dela de resistir. Eu quero que você limpe o seu quarto agora. Não vou limpar. Não vou limpar. Ok, não vai limpar, resistiu. Pega diabetes? Não pega diabetes. Né? Por quê? Não resistiu. Resistiu a pessoa. Não é uma resistência interna. Mas agora, a mãe chega, vai limpar seu quarto. A criança não quer limpar o quarto. E a mãe obriga a limpar o quarto, e ele limpa, aí ele pode pegar diabetes. Porque ele está fazendo algo que não quer fazer. Fica com uma raiva interna, né? Porque está fazendo uma coisa que não quer fazer, e isso vira diabetes. Né? Essa resistência. Então, a resistência que gera diabetes não é uma resistência externa, é uma resistência interna. Por dentro, eu estou brigando com a pessoa, estou xingando a pessoa, mas estou de bico calado. Né? A autossabotagem silenciosa, né? E estou fazendo o que ela pede que eu faça, mas eu estou xingando ela, brigando, etc. Isso é o conflito de resistência que gera diabetes. E a pessoa que tem diabetes, veja, ela não teve força para brigar pelos objetivos dela. O objetivo dela ali era não limpar o quarto. Ela não teve força para brigar contra isso. E acabou limpando o quarto. Então, essa personalidade da pessoa que não tem essa força de brigar contra aquilo que estão colocando contra ela, né, forçando ela a fazer coisas, ela se permite fazer as coisas que não quer fazer, esse é um padrão de comportamento da pessoa diabética. Né? Não é uma coisa ao acaso, como lá o medo de morte, por exemplo, que ocorre uma vez na vida, outro depois da morte. Né? Então, a resistência ao se forçar a fazer coisas que não quer fazer é um padrão de personalidade do diabético. Então, ele encontra, volta e meia, esse tipo de conflito na vida dele. E cada vez que ele tem um conflito, aumenta a diabetes dele. Nossa, é tão simples, né? Quando a gente entende quanto que a medicina germânica é pontual. Olha, Leão, você tem bastante perguntas aqui. Não sei se você quer responder as perguntas, se você quer continuar explicando, que está bonito de ver a participação do pessoal. Vamos começar de trás para frente. Pode ser as perguntas? Bom, Chico, só deixa eu terminar esse conceito, né? Então, um câncer de pulmão a gente trata e resolve rapidinho e não acontece esse conflito na vida da pessoa de novo. Porque quando a gente trata uma doença com insuficiência germânica, a gente trata o conflito passado. A gente não consegue tratar o conflito futuro, mas a vida segue seu caminho. E se a pessoa tiver novos conflitos de resistência, vai voltar a ter diabetes. Por isso que diabetes é difícil tratar, porque não é uma questão de mudar o comportamento do passado. Isso é fácil fazer. Eu consigo tratar todos os conflitos
que a pessoa teve no passado. Mas eu digo não que consigo... para atender consigo... um diabético, só quem foi diabético, quem vive a conflito de resistência e de hipoglicemia, para entender, acompanhar uma pessoa diabética nesse processo de cura, né? Mas é possível. Ó, Gilmara chegando aqui. Muitas pessoas têm essa dificuldade de se manter, de olhar para si, né? Então, tudo isso que você trouxe, olha, tem milhões de pérolas aqui, Leôncio. Tá legal. O pessoal tá... Então, é preciso a pessoa mudar o comportamento dela frente às coisas que é obrigada a fazer. Se ela mudar isso, ela cura a diabetes dela por completo. Mudar a percepção, né? Mudar a percepção. Ou seja, não se deixar fazer coisas que ela é obrigada a fazer. Não fazer coisas obrigadas, forçadas. Ou, se tiver que fazer, falar que não está gostando de fazer aquilo. Se ela fala que não está gostando de fazer aquilo, mesmo fazendo, não pega diabetes também. Nossa. Então, ela tem que abrir a boca, ela tem que se expressar a negativa dela, mesmo que ela faça. Sim. Olha, eu faz tempo que, como eu atendo pessoas diabéticas com um programa terapêutico mais prolongado, eu sempre oriento as pacientes assim, você tem que se posicionar perante os teus problemas, né? E a pessoa se posiciona e começa a ter diabetes baixa, né? Chega no outro extremo, né? Mas a pessoa vira uma brigona dentro de casa, dentro da situação dela, só que a diabetes baixa, né? Então o resultado é rápido mesmo nisso. Eu lembro de uma ocasião, eu fui assaltado, faz uns 40 anos já. Roubaram meu carro e me levaram junto, né? E roubaram meu carro para fazer um assalto. E eu lembro ter dito na ocasião lá, né, que eu não estava satisfeito com aquele roubo. Mas entendia por que eles estavam fazendo. Ah, Vânia. Então, perfeito, Vânia. Ao dizer que eu não estava satisfeito com o que estava acontecendo, eu estava sendo obrigado a acompanhar aqueles ladrões, eram 3, né, e fazer tudo o que eles mandavam fazer. Ou seja, eu estava fazendo forçado. Eu podia pegar diabetes ali, mas eu disse, eu não estou gostando do que vocês estão fazendo comigo, com o meu carro. Mas eu entendo porque vocês estão fazendo isso. A gente foi batendo papo até o final, né? Aí me deixaram em casa e levaram o carro embora, né? Mas eu resisti, mas eu expressei a minha resistência por estar fazendo aquilo que eles mandavam fazer, não queria fazer. Okay? Então, esse é o tema da dificuldade de tratar diabetes. A pessoa tem que mudar o comportamento dela frente às coisas que ela é obrigada a fazer. Então, por exemplo, quem toma diabetes tem que tomar insulina. Sabe que se não tomar insulina, a coisa fica ruim para quem precisa. Mas muitas vezes tomar insulina, a pessoa está fazendo aquilo, mas não quer tomar insulina. Está brigando com a insulina. E isso vai aumentando a diabetes. Vai aumentando a diabetes. Exato. Vamos às perguntas, então, aí. Porque todo diabético não quer tomar remédio, né? A Gláucia que está comentando. A Gláucia é uma que está na comunidade, já está se curando, sim, só com as percepções também, né? Agora entendi a resistência que tem ao tratamento da terapia hormonal e ter que usar metformina. Você quer falar um pouco por que faz a pessoa diabética fazer reposição hormonal na menopausa? É muito extenso isso? Podemos voltar um outro dia? A reposição hormonal na menopausa é reposição hormonal. O corpo dela não está produzindo os hormônios necessários. Então ela repõe um hormônio externo. Apenas isso. Mas pode ter a ver com o corpo produzir mais glicose ou mais insulina também, né? Porque a pessoa não está repondo aquilo que tratando a causa. Pode, né? Por exemplo, se você toma uma dose de cortisol, né? Cortisol é o hormônio, né, de cortisol. É um corticoide. Você toma um corticoide, a glicemia aumenta em todo mundo. Aí vai diabético, mais metformina. Né? Exatamente. Então, aumenta a glicose no sangue quando você toma cortisol. E quando é que o cortisol vem? É produzido naturalmente mais cortisol. Quando você está num estresse. Então, se você está estressado, a glicemia aumenta. Né? Por que aumenta a glicemia? Para você ter mais energia, para poder vencer aquele estresse. Né? O corpo é super sábio.
super sabe. Né? Então, o hormônio aumenta a produção de glicemia. Aí as pessoas tomam metformina para baixar a glicemia, mas metformina é que nem melhoral para baixar a dor de cabeça. Baixa a dor de cabeça, mas não corta a raiz da dor de cabeça. Né? Então, tomar metformina é perda de tempo. Ah, mas baixa a glicose, mas não resolve o problema. E se você tiver com uma glicose de 140 ou 180, é a mesma coisa. A glicose alta não vai causar nenhum dano para a pessoa, como os médicos dizem. Não causa dano nenhum, não causa doença nenhuma, glicose alta. Agora, se você passar com glicose acima de 500 por 3 meses, o dia inteiro, aí você vai ter um outro negócio chamado uma crise metabólica, né? De glicose. Uma acidose metabólica. E a acidose metabólica tem consequências ruins, né? Porque começa a desregular todo o organismo. Esse é o único problema da glicose alta. É uma acidose metabólica que você vai ter se tiver glicose acima de 500 o tempo todo, 24 horas por dia, isso por 3 meses. Se for um dia de 24 horas de glicose 800, não dá nada. Não dá nada. Olha não só, que tranquilizante a gente saber disso, né? Porque a pessoa está com diabetes em 150, ela já acha que está morrendo, vai ter problema cardíaco por causa disso, né? E a pessoa tem todo dia 150, tem 180 com 200 de glicose. Cada vez que ela come um doce, ela vai a 200 de glicose. De pessoas saudáveis, que dirão diabéticos. E cada vez que, por exemplo, acontece um imprevisto na nossa vida e você precisa ter um estresse a mais no corpo, é automático que se você medir a glicemia naquele momento, você vai estar com diabetes, né? Então, coisa tão... É falta de sabedoria dizer que a gente é pré-diabético quando está em 150, em 110, né? E as pessoas ficam medindo diabetes o dia inteiro. Né? Não tem como melhorar. Basta medir de manhã. De manhã é suficiente, em jejum. Ao longo do dia, você consegue ver se ela está subindo ou está descendo. Né? Então, medir o dia inteiro é perda de tempo. Sim, é cada vez ligar de novo o DHS, o conflito que está vivendo. Né? Sim, sim. Ah, subiu para 180, aí estou com um problema. Não tem problema nenhum, ela sobe até 180, depois baixa, não tem problema. Imagina então, as pessoas que usam aquele aparelhinho colado no corpo que apita, que é só quem tem dinheiro que compra, né? Acham que é uma grande vantagem comprar isso, né? Aquilo só é bom. A pessoa não afunda na diabetes. Para quem tem hipoglicemia. Aí, quando baixa de certo valor, o negocinho apita. Às vezes a hipoglicemia é de noite. Aí é necessário, né? Aí apita, você come uma fruta e resolveu. Aí é muito bom. Mas durante o dia, a subida de glicose é besteira. Não importa se ela sobe a 400, 500, não tem nenhum problema. A Gisela pergunta o que tem a ver a terapia hormonal com a diabetes. Em partes, tu já respondeu, né? Que a terapia hormonal é repor um hormônio que vai mexer com a glicemia, né? Sim. Então, não é assim, coisa que a gente pode ficar repondo hormônio só porque ele está faltando, sem saber o efeito colateral. Se tiver diabetes por causa da reposição, já sabe o que está causando a diabetes. Que tem que ver toda essa questão, né? A Vânia comentou que é por isso que ela não tem diabetes, porque ela fala o que ela pensa, de fato, né? Ela está certa. A Vânia sempre se posiciona na hora, né? Sim. E a pessoa que tem diabetes há muito tempo, a pessoa assim, eu me vejo muito nessas pessoas, porque a gente faz de tudo para ser a boazinha, a gente não quer que ninguém, não quer contrariar ninguém. E o nosso corpo a gente precisa se posicionar, né? Porque senão, até um bichinho se posiciona, um gato que é ameaçado, ele ergue o corpo todo, ele se posiciona. E a gente simplesmente corre, foge, se finge de bonzinho e fica sorrindo, né? E pega diabetes. E pega diabetes, né? A Renata perguntou assim, bom dia, síndrome de ovário policístico, é verdade que causa resistência à insulina? Em parte você já respondeu também, né? Mas... o ovário policístico diminui a produção de hormônio feminino. Né? Esse é o efeito dele. Né? E esses cistos, com o tempo, eles crescem e amadurecem. Né? E quando amadurecem, eles viram parte do ovário. Então, o cisto é um ovário que está nascendo ali novo. Né? Claro que não é um ovário inteiro, mas é um pedaço do ovário e vai produzir hormônios depois.
normal, né? Então, a pessoa que tem esse cisto, ela está fazendo o seu ovário crescer e produzir mais hormônio que o normal, né? Mas agora, a diabetes não surge por causa do hormônio. O hormônio aumenta a glicose, né? O hormônio em excesso, o hormônio mais que o normal, ele aumenta o nível de glicose, mas aumenta a glicose para ter mais energia disponível. Mas isso não é diabetes, não é diabetes, e nem causa diabetes. A diabetes é causada pelo conflito da mulher, um conflito normalmente de nojo, repulsa. Mas quando ela está com ovário policístico, ela produz menos hormônio feminino, ela fica com uma visão mais masculina. Então, quando ela tiver um conflito de resistência, ela pode ficar diabética. Sim. Se ela se sentir obrigada a fazer coisas que não quer fazer e ficar quieta, sem se posicionar. Aí pode pegar diabetes. Sim, mas é diferente de dizer que causa diabetes, né? Ah, não causa diabetes, não. O que causa diabetes é o conflito. Sempre é o conflito, né? Para os médicos, isso pode causar, porque o médico não sabe a causa. Se você perguntar para o médico a causa de uma doença qualquer, ele vai teorizar com 10 alternativas, mas não vai apontar qual a causa exata. A gente, na medicina germânica, aponta a causa exata, né? Então, a causa do diabetes nunca é hormônio, é conflito. Sim, é o hormônio que faz a gente mudar a percepção e por isso que a gente fica dentro dos conflitos e não resolve, né? A nossa colega Renata está perguntando, ela está comentando que é difícil ajudar um diabético. A crença deles é forte de que nunca vão curar a diabetes. O que acham sobre isso? E tem um sobrinho magrinho, diabético tipo 1, não acredita na cura. Mas isso tudo vem da crença, né? Porque pergunta para o médico se diabetes tem cura. Nenhum deles sabe curar diabetes, né? Nenhum deles sabe que diabetes tem cura. Ele acha que o pâncreas foi destruído. É a crença deles, né? Então, essas pessoas aprendem com os médicos. Então, se os médicos, que é uma autoridade, diz que não tem cura, o diabético jamais vai procurar uma cura. Na germânica, ele consegue encontrar uma cura, né? É uma cura complicada, não é instantânea, como outras doenças, porque o conflito faz parte do dia a dia do diabético. Conflito de resistência, só por isso. Se ele mudar a personalidade, ele cura completamente a diabetes dele. Tanto tipo 1 quanto tipo 2, que tipo 1 e tipo 2 é a mesma diabetes. É a mesma diabetes. Eu comecei a ter mais força de ajudar diabético depois que eu fiz psicoterapia e consegui entender de onde vem a nossa formação da nossa personalidade, né? Porque eu tinha essa crença, assim, não, se eu nasci com essa personalidade de pessoa desse jeito, eu nunca vou mudar, né? Mas a nossa personalidade é formada pelos nossos traumas. É isso que o Dr. Hammer provou, né? Então, se a nossa personalidade é o resultado da soma dos nossos traumas, eu curando meus traumas, a minha personalidade vai mudando. Então, a cura da diabetes por esse caminho não é difícil. Curando meus traumas originais, né? Aqueles que são de estimação já, né? E esses traumas são fáceis de curar, esses traumas passados. O problema é o futuro, né? É o hábito que eu adotei com isso, né? A pessoa continua se manifestando resistente, né? Sim. Internamente resistente só, não para fora. Sim. Na hora que a pessoa vira uma Vânia, que resiste com rapidez qualquer coisa, aí se livra da diabetes, né? Sim. É porque esses traumas que a gente vive desde lá no útero, ou até antes, atrás da mãe já, né? Eles fazem parte dos nossos hábitos diários, do nosso jeitão de ser, né? E por isso que o sistêmico, estando em mentorias com pessoas que olham para o todo, para o jeito de uma pessoa funcionar, né? Isso me ajudou a entender o meu jeito de funcionar, os meus padrões repetitivos, a reviver os traumas como se eles ainda estivessem presentes. Então, é isso que um diabético faz. O trauma já não existe mais, já foi curado, era coisa lá de 50 anos atrás, mas eu acostumei brigar, me encolher, acostumei olhar para a vida daquele jeito de pessoa sofrida, né? Aí eu continuo funcionando do mesmo jeito, com os mesmos resultados. Então, por isso que a gente precisa ir para o caminho do autoconhecimento para a gente sair da diabetes. A Marina também perguntou, a Marina também é uma colega nossa, né? Daí comemos para preencher algo, seria esse o raciocínio, né? É que você estava falando sobre a vontade de comer doce, né?
muito na psicologia fala, né, que a vontade de comer para preencher algo dentro, né? Na verdade, o que tem que preencher é o estômago, no fundo, né? A gente come porque isso reduz o mal-estar da hipoglicemia, Sim. né? Satisfaz na Então, hora, né? e quanto mais doce come, mais vontade dá de comer doce. A gente se vicia no açúcar, no doce, né? Sim. Então, eu acho que a gente come não é para preencher alguma coisa dentro, mas é para satisfazer, às vezes, uma ansiedade que eu tenho, Sim. né? Eu Porque a gente como, adota a crença de que aquele doce resolveu o problema da gente, né? e o açúcar, ele traz um certo grau de felicidade, né? Que Sim, faz ele vai com que direto. e a gente esquece a ansiedade quando come doce. É que nem quem fuma. Quem fuma também, não tem nada a ver com glicose, mas quem fuma esquece a ansiedade quando O fuma. álcool Só que depois também. que o álcool também. Tá Só que depois que estressado, toma uma caipirinha antes do almoço para ver se não fica tudo bem, né? né? Então, mas quando termina a garrafa de cachaça, né, a ansiedade volta, né? Quando Aí vem a termina o depressão, cigarro, né? a ansiedade volta. Então a pessoa fica naquele looping, né, naquele vício de tentar matar a ansiedade. Só que ela está lá o tempo todo. Então, essa é a razão para a pessoa comer, ou por resolver o problema do mal-estar da hipoglicemia, ou resolver o problema de ansiedade. Sim, sim. É. Os psicólogos têm a ideia de que a gente preenche alguma coisa, mas os psicólogos são que nem médicos, eles não sabem a causa das coisas. Ele Então eles ficam é um teorizando. jeito de responder, só não resolve a causa, né? Sim, é uma coisa lógica, aparentemente certa, mas não resolve nada. Não É. vai na causa A, da coisa. a hora que você estava falando sobre o conflito de asco, nojo, né? De repulsa, a Marina perguntou: os conflitos de obesidade poderia ser desagrado por nós mesmas? Uma, Eu não entendi a pergunta. Travou aqui, Silvina. você estava Por favor. explicando sobre o conflito de asco, de nojo, Tá. de repulsa, conflito feminino, né? Aí a Tá. Marina fez a pergunta: os conflitos da obesidade poderia ser desagrado por nós mesmas? Por exemplo, uma decepção com a gente, uma repulsa interna Pode? pelo jeito da gente ser? Sim, pode ser. É uma autodesvalorização, né? Eu não, Sim. Aí já também eu, junto com a obesidade vai vir o problema nos ossos, sim. nas Então eu sinto juntas. repulsa daquele corpo que eu vejo no espelho. Sim. Então isso e eu não faço nada quanto a isso, né? Eu só sinto repulsa e fico quieto. Então isso é o conflito de nojo, asco, repulsa. Ele pode Isso. gerar diabetes tipo 1, que afeta as células alfa. Deixa eu ver. Ó, tem mais comentários aqui depois, né? É o Paulo, nosso colega. Tudo colega da medicina germânica que estão aí, Leôncio. Muito bom Tá isso, certo. né? O Paulo é bem típico diabético, né, que briga com remédio, né? Eu parei de tomar simvastatina e não tive nenhuma manifestação da diabetes no meu corpo, como sede, boca seca, etc, né? A simvastatina é para colesterol alto. É, O pessoal tenta baixar o colesterol sem saber, né, sim. o que E aí, realmente claro que não acontece vai com o dar colesterol. reação, né? É normal. Paulo já entendeu que não precisa dessa medicação, né? Não precisa. A simvastatina é um lixo. Colesterol é necessário. Né? Colesterol é necessário. E os médicos têm a ideia, tudo por inferência. Inferência e não prova cabal. Que colesterol alto aumenta a deposição de gordura nas artérias. Né? Isso é falso, não aumenta a produção. Né? Mas tem deposição de gordura nas artérias porque tem dano às artérias. Né? E o colesterol LDL entra para corrigir o dano das artérias. Sim. Só que essa correção é muito mal feita, porque é como colocar um band-aid que não está tapando bem a ferida, daí coloca outro band-aid em cima e outro band-aid em cima, e De vai repente crescendo a pilha do explode. band-aid. E aí vira o ateroma, a aterosclerose. Agora, a solução ideal para acabar com a aterosclerose é tomar vitamina C natural, em doses altas. O que é doses altas? Comer tipo 5 tomates por dia. Né? Isso tem vitamina C suficiente, e a vitamina C, ela tapa os buraquinhos
das artérias e veias. Muito melhor que o LDL. Muito melhor. Ela tapa e deixa bem tapado. E melhor, se você tiver aterosclerose, vitamina C natural, sintética não adianta, tem que ser natural, ela desfaz a aterosclerose. Desfaz a aterosclerose. Então, resultado, estatina, não tem sentido tomar estatina. Nenhum sentido. Ela só camufla o sintoma, por isso que a pessoa que toma remédio para pressão alta normalmente tem infarto, né? Porque acha que está controlada a pressão, né? Aqui a Lenita está perguntando sobre os cuidados com a alimentação. É necessário todos esses cuidados? Não. Você já explicou que o colesterol não é causado pela comida, né? E tem prova científica, né? Que o colesterol e os outros, a diabetes também é 6, 7% que vai interferir. Entrou um som ali, né? A Marina comentou que ela tem que aprender a falar mais. A Marina é muito boazinha também, né? Super te entendo, Marina. A Patrícia Miller já é uma colega que já se impõe, já responde, né? Bem que faz, né? A Vânia comentou que nós gaúchas nem gostamos de falar, né? Tem mais uma porção de comentários. A Marciele, nossa colega, também chegou aqui. Ela vai estar com live essa semana. Obrigada, Renata, né? Essa live que eu vou postar no YouTube, podem mandar para todos os diabéticos e terapeutas, que vai valer a pena, né? A Débora também, nossa colega da medicina germânica. Elaborar nossos conteúdos inconscientes através da análise é muito possível, né? Então é um processo que a gente precisa a gente se autocurar, né? E é possível, né? Sim. Marciele, grandes amigos, vocês são sensacionais. É o espelho, Marciele. Deixa eu ver. Nossa, quanta gente que chegou aqui depois, bem-vindos. Não dá tempo para conversar com todo mundo, né? Mas o pessoal que chegou agora, nosso tempo está quase esgotando, né? Desde também nossos colegas aqui da cidade, Tiane. O pessoal que está entrando nas nossas lives são todos terapeutas de si mesma ou terapeutas dos outros, né? Isso é muito bom. Isso faz a medicina germânica, a medicina da cura, tomar mais formato, né? Tomar mais força, né? Então, Leôncio, se você puder voltar de novo mais uma vez até o final de ano, te agradeço. Ano que vem a gente vai estar de volta, com certeza, né? Só um detalhezinho que vale a pena comentar, né? Para a pessoa que tem pessoas que têm diabetes nas células alfa e células beta. Né? E quando tem nas duas ao mesmo tempo, isso é, na medicina germânica, uma constelação. Né? E toda constelação gera sintomas comportamentais. Finge que está tudo bem, está sempre voando. Então, só que esses sintomas comportamentais, como depressão, a depressão está definida pelo Hammer, a euforia está definida, o sentimento de persecutório está definido, todas as doenças mentais, que são comportamentos diferentes, né, estão todos definidos, mas exceto do pâncreas. Não tem documentação de quais são o comportamento mental das pessoas que têm problema de alfa e beta ao mesmo tempo. Então, eu diria que se encaixa na constelação planante. Quando eu comecei a entender a medicina germânica, eu comecei a gostar da medicina germânica quando eu vi uma aula sobre as pessoas que têm pesadelos que voam por cima dos problemas, né? Aí eu disse, nossa, achei uma coisa minha, né? Porque a gente, por exemplo, eu sempre tive pesadelos desde criança. Todos os dias, todas as noites, né? Pesadelos e eu voando por cima de problemas para fugir dos problemas, né? E na vida real eu era essa pessoa. Fingia que os problemas não existem, não me posicionava, né? Então, eu acho que assim, por aí a gente consegue ver o quanto a gente finge que nossos problemas não existem. Isso é uma constelação, né? Tem vários conflitos ativos e a gente leva a vida em frente sorrindo e chorando por dentro. Que muita mulher faz isso, né? Que nem o palhaço, né? É isso. A Tiane é uma terapeuta também da medicina germânica que comentou que a irmã dela e as melhores amigas, duas com diabetes, não se abrem para a medicina germânica, né? Para terapias, né? Essa parte, eu, por experiência, o Leôncio também pode dar sua opinião. Enquanto a gente ficar insistindo com as pessoas que não querem se tratar,
a gente está perdendo força no nosso trabalho, na nossa vida, né? Então vamos esquecer daquelas pessoas que não querem, mas fazer a nossa vida mudar. Porque se eu mudo, eu tenho essa experiência prática, né? Enquanto eu ficava insistindo com as pessoas, eu não conseguia caminhar como terapeuta, eu não conseguia avançar. Porque eu queria convencer as outras pessoas que eu estava certa, né? Então deixa essas pessoas de lado, deixa elas seguir a vida delas. Sim. Todo mundo tem gente assim na família. E faça o seu melhor cada dia para você mostrar com a tua vida real que você tem resultados, né? E com isso, a pessoa vai ou acordar ou vai desistir, né? O problema é dela, não é problema seu, né? Então, se a pessoa não quer se tratar, a gente não tem nada o que fazer com elas, né? Por exemplo, você quer... Não, tem que correr 50 quilômetros por dia para você ter saúde. Se a pessoa não quer correr, você vai obrigar? Não vai. Sim, Cada um vai fazer da vida aquilo que ela quer, né? Então, o Paulo falou que ele parou de tomar metformina. Eu achei que você estava tomando os dois, porque você já tinha comentado, né, que você parou de tomar. E não dá reação mesmo, porque o teu diagnóstico também foi. Você começou a se posicionar mais como terapeuta, como pessoa, e a tua diabetes foi embora, né? Então não precisa medicação quando a gente aprende a se posicionar. Diga, Leôncia. É isso aí. Já falou tanto, nossa, cada vez que você vem, eu anotei algumas coisas para falar na comunidade, que eu tenho reunião toda quarta-feira. Eu já estou abrindo a segunda comunidade para diabéticos, porque um diabético sozinho não se cura mesmo, né? Um diabético sozinho, ele se perde, né? Eu fiz essa minha trajetória em 2019 eu comecei, né? E sozinha a pessoa desiste, né? Não tem como, não. É diferente de um câncer, né? Sim. Por exemplo, o câncer, o Leôncio trata, a pessoa entendeu o conflito e a pessoa está pronta, até o próximo câncer pode aparecer de novo, né? Mas a diabetes, se a pessoa está sozinha, ela vai recair, porque a gente desiste da gente, né? Porque a gente acostumou a desistir. Então a gente se tratar, né, é complicado, né? Porque a gente não tem o foco necessário para isso. Sim, a gente precisa de ajuda. Claro, hoje de manhã eu estava conversando com a Vânia justamente sobre isso, né? Ela estava com uma dificuldade lá que ela não conseguia resolver, né? Aí comecei a falar com ela, etc., e conseguiu resolver, né? Mas quando é para ela, ela não consegue resolver o problema dela, porque ela fica cega para o problema dela, né? Então tem que ter alguém de fora que olhe de fora e consiga ajudar, né? O diabético que tenta se curar sozinho, não consegue se curar sozinho. Não consegue, é perda de tempo. A diabetes curar já é complicado porque exige mudança de comportamento, né? Diferente de comportamento. Mudança de percepção, né? De reação, né? Mudança de reação. Ou seja, tem que se posicionar, mudar o posicionamento da pessoa para se curar, senão não cura. Outras doenças não precisa disso. Então, diabetes é mais difícil curar. Mesmo com orientação. Agora, sozinha, então, esqueça. Sozinha, o diabético nunca vai se curar. Vai sempre piorar a diabetes dele. Pode fazer aquelas dietas milagrosas, vai ficar às vezes uns 3, 4 anos com esse diagnóstico de pré-diabetes, mas quando vê o coração, as pernas, tudo aquilo que dizem que é causado pela diabetes, aqueles resultados a pessoa vai ter do mesmo jeito, né? Não é a dieta que vai mudar, vai impedir que a pessoa tenha amputação de uma perna, né? Não vai impedir a cegueira, porque a causa real a pessoa continua lá dentro vivendo, né? Então, e não tem nada a ver com diabetes, né? Nada a ver com diabetes. É tudo conflito. Então, para quem tem diabetes, qual é o melhor remédio? Insulina. A insulina supre a falta de insulina que a pessoa tem. É que nem o hormônio, né? Aquela mulher que estava fazendo reposição hormonal. Está na menopausa, produz pouco hormônio. Toma hormônio, resolve o problema. Mas se a pessoa tem 35 de insulina no corpo, ela ainda vai aplicar insulina? Não tem outra saída a não ser aplicar insulina. Aplica insulina e resolve. O corpo que está produzindo muita insulina tem resistência à insulina também, né? Então, a resistência faz parte da diabetes, ter essa resistência. Por quê? Você dá mais insulina, o corpo resiste à insulina porque o corpo sabe que tem que manter a glicose alta, né? Isso é importante. Glicose alta para quê? Para a pessoa brigar por aquilo que ela não brigou. Na hora que ela começar a brigar pelas posições dela, o corpo não precisa ter mais insulina alta, glicose alta.
Aí diminui a resistência à insulina, numa boa. Uhum. Sim. Então, a resistência à insulina é uma diabetes ao quadrado, né? Para a pessoa brigar pelas coisas dela, para ela se posicionar, ter força para se posicionar. É isso que importa. A pessoa se posiciona, se a pessoa virar uma Vânia, a diabetes acaba. Porque a Estou Vânia aprendendo um pouquinho, né? não tem papas na língua, né? Ela fala o que tem que falar, né? Sim. Uma boa. Isso é Então, ótimo. isso é muito bom, né? Obrigada, Leôncio. Obrigada, pessoal. Tantos comentários interessantes aqui, né? E a gente aprender a viver de uma forma mais leve, né? Nesse é o melhor jeito, mas não procurar uma vida mais fácil, porque nós diabéticos fazemos essa confusão. A vida tem que ser fácil. Não. A vida tem que ser mais leve. Eu tenho que fazer coisas que eu acho dou valor, né? Então, porque eu tenho diabetes, que nem o Leôncio falou, eu estou vivendo situações, sendo obrigada a viver uma vida que eu não quero. Então, como que Isso, eu vou me curar da diabetes? Viver coisas que eu vejo que eu tenho valor. sim. Então, é por isso que a gente está fazendo tanta coisa, tanta diferença. Eu estou indo para o presencial, amanhã vai estar participando do encontro presencial aqui na cidade, que tem várias mulheres que estão aqui, né? Então, fazer coisas que a gente descubra o próprio valor vai impedir muitas doenças de ficarem crônicas, né? Sem dúvida. Outro dia, Leão, você vai voltar sobre isso, a autodesvalorização, que a gente vai entrar, continuar nesses assuntos. Pode ser? Pode ser. Tá? Então, Quase tá, marcado. gente. Obrigadão, tá? Vamos encerrar porque o tempo já foi. Tchau, tchau. Obrigado a todos.